Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Quero agradecer a você que é novo no canal. Continue curtindo, compartilhando as mensagens. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Você que já me acompanha, Deus te abençoe com ricas bênçãos. Não esqueça também de curtir, de compartilhar, deixar os seus comentários. E você que ainda não é inscrito, eu te convido, inscreva-se no canal e assim também ouça as mensagens. São simples, mas é de coração. Vamos falar um pouquinho sobre a oração, estar a sós com Deus. Quanto tempo faz que você ficou a sós com Deus? Foi lá naquele cantinho onde você sempre fazia as suas orações, meditava na palavra de Deus, agradecia a Ele pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida. Quanto tempo faz que você esteve no lugar secreto da oração? Que tal voltar a orar ao Senhor, a estar a sós com Ele? Ele sente saudade de você. Ele te espera e tem prazer em te ouvir. Jesus, no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 13, quando ele ensinou aos seus discípulos a orar a Deus, ao Pai Celestial em secreto, ele ensinou, mas também nos deixou o exemplo. Eu vou ler alguns versículos para te mostrar que Jesus tanto ensinou como também deixou o exemplo de termos uma vida de oração e tirarmos momentos maravilhosos a sós com o nosso Deus. Vamos ler o versículo 6. E diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará, ou seja, te trará a resposta. Deus não te deixará sem resposta, ainda que você pense que está demorando. Ainda que você pense que Deus, Ele não vai responder. Mas Ele responde sim às nossas orações. E Ele ouve. Glória a Jesus. A quem devemos orar? A quem você tem direcionado os seus pedidos, as suas súplicas? Tem feito as suas súplicas à pessoa certa? Ao nosso Deus? Versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, quando Jesus começa ensinando, ele diz assim: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comece glorificando a Ele, exaltando o seu santo nome. E assim você vai ver quão gloriosa é a presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Onde devemos orar? Será que nós devemos orar somente na igreja ou em casa? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala: Orai sem cessar, ou seja, continuamente, em qualquer lugar, a qualquer momento, esteja em espírito e em verdade ali falando com o Pai. Glória a Jesus. Veja em João, capítulo 4, e o versículo 24, diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 16, o versículo 6, aliás, fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O Senhor jamais te deixará sem resposta. Jamais te deixará vazio, porque Ele tem prazer em ouvir a sua oração, em estar com você. Muitas pessoas, às vezes, deixam de orar, de buscar ao Senhor, porque se sentem sujos, se sentem indignos de estar na presença de Deus. E aí deixam de orar. Não deixe que isso aconteça com você. Sabe por quê?
O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus, ele não lave e não limpe. Não existe pecado que o sangue de Jesus não limpe. Portanto, foi através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário que ele nos deu acesso a Deus. Não deixe que esses pensamentos negativos venham te tirar da presença de Deus e diminuir a sua fé. Porque a partir do momento que você pensa que está sujo, indigno da presença de Deus, você começa a duvidar da sua misericórdia e do que Jesus nos ensinou, do que Jesus disse. Ore ao teu Pai em secreto e ele te recompensará. Não permita que pensamentos desse tipo venham tirar a sua fé. Ore a teu Pai. E Jesus, além de nos ensinar, ele nos deixou o exemplo. Eu quero ler aqui alguns versículos. Eu vou ler aqui em Lucas capítulo 18. E o versículo, aliás, é Lucas 6, 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. E ainda no capítulo 5, versículo 16 de Lucas, diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Nada melhor do que você estar a sós com Deus, estar em constante oração com o Senhor. E o versículo 7 de Mateus, no capítulo 6, ele diz o seguinte, Jesus ensinando: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, o 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Antes de você pedir a Deus, ele já sabe. Mas o que é que ele busca de você? Sinceridade, coração sincero, porque é disso que Deus se agrada, da sinceridade do coração. Portanto, quando você chegar à presença de Deus, não precisa fazer aquela oração arrumada, feita com palavras bonitas, para querer impressionar a Deus. Chegue com simplicidade, como você é. E assim, fale com o Senhor, ore a Ele, e Ele está pronto a te ouvir. Em Lucas, capítulo 18, Jesus ele ensinou o dever de orar sempre, sem desvanecer. E aí ele dá o exemplo de um juiz iníquo e de uma viúva que ia todos os dias importunar aquele juiz para que ele lhe fizesse justiça. E de tanto aquela mulher está ali, faz justiça para mim, resolve minha causa. Aquele juiz, ele resolveu fazer justiça àquela mulher. E aí, Jesus diz aqui no versículo 7 e no 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Se aquele juiz iníquo, que não tinha o temor de Deus, fez justiça, você imagine o seu Pai que está nos céus, o justo juiz, o Deus Todo-Poderoso, não lhe deixará sem resposta. Portanto, clame a Ele com fé, com sinceridade de coração, e o Senhor lhe responderá. Sabe o que aqui diz em Provérbios, capítulo 8, e o versículo 17? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Portanto, creia que quando você buscar ao Senhor, Ele irá te ouvir. Amém? Glória a Deus. O versículo 23 de Mateus capítulo 14 ainda fala de Jesus indo orar. O exemplo, mais um exemplo. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Então não esqueça de tirar um momento especial para estar a sós com Deus. Ele está te esperando. Ele quer ouvir a sua voz. Portanto, quando sentir tristeza, angústia ou até mesmo alegria, corra para os pés do Senhor.
Conte tudo para Ele. Só Ele tem as respostas que nós precisamos, que nós buscamos. Corre para o Senhor e Ele te trará a resposta. Por que devemos orar? Primeiro, porque Jesus, Ele nos ensinou. Jesus nos deixou o exemplo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu quero até ler aqui um versículo que fala sobre isso. Tiago, capítulo 5. Eu vou ler a parte final do versículo. Diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a sua oração não é vã. O Senhor, Ele ouve. Glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo primeiro fala o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E o versículo 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Onde é o melhor lugar para orarmos, para buscarmos a Deus? 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar, ou seja, ore em todo o tempo, em qualquer lugar, é o melhor lugar, seja onde você estiver, andando, no supermercado, no ônibus, no carro, em casa, na igreja, em qualquer lugar, é o melhor lugar para buscar ao Senhor. Porque na oração nós falamos com Deus e Ele fala conosco. E temos dele, sim, a resposta. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida.